é que nós entendemos que deve haver lucros privados e prejuízos privados. Eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu em vários orçamentos que o PCP viabilizou, em que estava previsto, por exemplo, atribuir dinheiro ao Fundo de Resolução para depois entregar ao novo banco. E outra coisa, o Tribunal de Contas disse, ainda há pouco tempo, que entre 2008 e 2021 foram entregues à banca 30 mil milhões de euros. Ora, 30 mil milhões de euros, o saldo final disso foram 22 mil milhões de euros e de 20 mil milhões foram, imagine-se para quem? Para o BES Novo Banco, que o PCP queria nacionalizar, claro, para o BPN nacionalizado e para o Banco Público Caixa Geral de Depósitos, que levaram no conjunto 20 mil milhões de euros. E, portanto, então, com isso conclui? O que eu concluo é lucros privados, prejuízos privados. Quando as empresas correm bem, devem ter lucros. Quando as empresas correm mal, devem assumir os seus prejuízos. Não deve acontecer, como o PCP defende, que dinheiro dos contribuintes, como aconteceu na TAP, como aconteceu na CP, como aconteceu na EFASEC, dinheiro dos contribuintes seja injetado nesse tipo de empresas. O caminho, na sua opinião, é nacionalizar? Não, o caminho é primeiro, travar as privatizações. Isso é a primeira. Essa é a primeira. Mas tem havido mais nacionalizações, Paulo Raimundo. Tem havido e nunca mais acabam. EFASEC, TAP, sim. Não faltam aí nacionalizações. A banca privada, temos que ficar com todos os bancos, Paulo Raimundo? Mas o deputado Rui Rocha... Mas quanto dinheiro é que custa... O deputado Rui Rocha... O seu deputado é que falou nos 20 mil milhões que nós lá pusemos. Sim, mas eu estou a ouvir o Paulo Raimundo falar de nacionalizações. Acha muito ou acha pouco? Há uma pergunta... Acha muito ou acha pouco? 20 mil milhões? Lucros privados, prejuízos privados. Acha muito ou acha pouco? 20 mil milhões que nós pusemos lá, saiu do seu bolso, do meu, do Adelino, de todos. Com a iniciativa liberal nunca seria posto. Agora, o que o Paulo Raimundo está a dizer é uma coisa diferente. O Paulo Raimundo está a dizer, vamos nacionalizar largos setores. Quanto é que isso custa, Paulo Raimundo? Quanto é que custa nacionalizar a EDP? Quanto é que custa nacionalizar a Galp? Quanto é que custa nacionalizar o CTT, que eu presumo também queiram nacionalizar? Qual é o custo disso para o país? É tudo bons exemplos. Onde é que vai buscar dinheiro? É tudo bons exemplos de gestão privada. Esses, por acaso, referi-se a tudo bons exemplos de gestão privada. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer onde é que vai buscar o dinheiro para nacionalizar. O que eu lhe estou a dizer é que o país precisa ter instrumentos económicos na mão. Este é um caminho que é preciso fazer. Da mesma maneira que se combate a corrupção, por exemplo, com simplificação de processos. O negócio dos corruptos é a burocracia. E, portanto, nós temos que simplificar processos, mas a nossa visão assenta sempre em que exista uma componente variável da remuneração indexada a objetivos, a resultados. E, portanto, essa é a nossa visão. Sim a uma remuneração competitiva, sim a uma avaliação de desempenho justa, sim a uma remuneração variável em função dos resultados obtidos. Rui Rocha deve ter uma opinião diferente da minha, mas não há nenhuma relação entre a produtividade e os salários. Eu diria assim, antes houvesse... Significa um aumento imediato dos salários, independentemente da produtividade no setor privado. Vamos lá ver. Nós entendemos que Portugal precisa de crescimento económico, e crescimento económico a sério. Como é que isto... Até porque temos sido ultrapassados por vários países, vários países que, entretanto, tinham saído da ex-União Soviética e já nos ultrapassaram. O Paulo Raimundo ontem eu assisti ao debate e falou de uma visita que fez à Zogma, onde encontrou operários qualificados que até tinham boas condições para a realidade portuguesa, mas que estavam a decidir emigrar para a Alemanha e para a Holanda. Pois cá está. Porquê é que fazem isso? Olha, primeiro porque são países que aplicam políticas liberais. Segundo, porque têm empresas grandes. O que é que as empresas grandes trazem e porquê é que nós precisamos de as trazer para cá? Trazem inovação, trazem tecnologia, trazem produtividade e trazem uma coisa muito importante. Salários mais altos. As empresas grandes pagam salários mais altos. Mas ao contrário, ou seja, o que é que acha que deveria ser privatizado e que está no setor público? Para a Iniciativa Liberal, muito claramente a RTP, a Caixa Geral de Depósitos. Portanto, nós temos isso claro no programa, um conjunto de privatizações que pomos. Mas eu queria pegar aqui numa afirmação do Paulo Raimundo que tem a ver com aquele aumento generalizado de 15% dos salários. A Iniciativa Liberal, eu disse há pouco, acredita que é possível subir salários pelo crescimento económico e não por decreto. E, portanto, este aumento de 15% que o PCP propõe generalizado tinha uma consequência. Era a ruína de pequenas e médias empresas, ruína de vários setores económicos. Mas, Paulo Raimundo, mas deixe-me só dizer-lhe uma questão. Vamos admitir que numa empresa concreta, essa empresa decide aumentar um trabalhador, os tais 15%. Um trabalhador ganha hoje 1.300 euros, com um aumento de abaixo do salário médio. Abaixo do salário médio. Já não é mau. Essa pessoa passaria a ganhar, com o tal aumento de 15%, 1.495 euros. O custo deste aumento para a empresa são 221 euros por mês. Para o trabalhador vão 122 euros. Para o Estado vão 118. É praticamente metade que vai para o Estado. E, portanto, eu pergunto ao Paulo Raimundo se acha isto justo.
É justo que quando uma empresa gasta 221 euros por mês para aumentar um trabalhador, 122 vão para o bolso do trabalhador, 118 vão para o Estado, se acha isto justo? Porque isso é uma das razões, para além do fraco crescimento económico, pelas quais as pessoas depois imigram para a Alemanha e para a Holanda. Acha justo, Paulo Raimundo, um aumento? Esta FP aprovou 6 orçamentos, ao PS. Eu sei que o Sr. Deputado não nos perdoa. A Iniciativa Liberal nunca esteve no poder nem a influenciar o poder, Paulo Raimundo. Não nos perdoa o facto de nós termos arredado... pela estagnação do país. Nós temos arredado com o governo do PSD e do CDS. Olha, diria assim, nós temos afastado da gestão do país... Não tem nada a ver com o PSD e o CDS. Aquilo que é a sua fonte de inspiração do seu programa... Nem sequer quis ir com eles numa coligação, portanto veja bem como estou distante. Até porque é curioso, recordo-me de, no telejornal, muitas vezes os ver, no mesmo dia, no mesmo centro de saúde, a falar com os mesmos utentes, salvo erro, em Mãe Martins. Portanto, Rui Rocha, pergunto-lhe porque é que considera este problema das listas de espera, dos utentes desesperados, como um resultado da cegueira ideológica que, presumo, da qual acha que o PCP foi cúmplice? Sim, eu creio que é isso mesmo, porque, como diz, eu e o Paulo Raimundo encontramos uma vez, eu fui para aí 6 vezes ao Centro de Saúde Algueira Mãe Martins durante a madrugada, as pessoas idosos, à chuva, doentes, deitados no chão. Portanto, isto é um cenário inadmissível e inaceitável em Portugal 2024. Ambos estão de acordo sobre isso. A culpa também é do PCP, é isso que está a dizer? Vou-lhe dar um exemplo sobre como a culpa é do PCP. Eu sou de Braga, concorro aliás pelo Círculo de Braga, sou candidato pelo Círculo de Braga. A região de Braga é servida pelo Hospital de Braga, que funcionava em regime de PPP, e há decisões do Tribunal de Contas que dizem que esse hospital era eficiente, trazia vantagem para o contribuinte, trazia vantagem para os utentes, estava integrado no SNS e trazia vantagem para os profissionais de saúde. Pois o que é que aconteceu? Por pressão seguramente do PCP e também do Bloco de Esquerda, decidiram acabar com as parcerias público-privadas. Consequência, utentes pior, profissionais de saúde pior, região toda servida pelo hospital com piores cuidados. Isto é assim em Braga, é no Beatriz Ângelo em Louros, que temos até autarcas que já disseram que foi uma péssima decisão, Vila Franca de Xira. E, portanto, aqui temos o exemplo de como essa cegueira ideológica do PCP, neste caso, levou ao prejuízo dos utentes, ao prejuízo dos contribuintes e ao prejuízo dos profissionais de saúde. Esse é o problema, é que as pessoas que hoje não têm dinheiro ficam nas filas, ficam sem médico de família, ficam 2 anos à espera de uma consulta, de uma cirurgia. As pessoas na Alemanha e na Holanda não pagam mais por isso. E nós não queremos que paguem nem Portanto, mais... é o Estado que vai pagar. É o Estado que financia. O Estado é financiador, mas não tem que ser o único prestador, nem deve. Porque Portanto, isso introduz... nesse caso, acha que o Estado deve dar dinheiro aos privados? Nesse caso, deve assegurar saúde aos utentes, criando um sistema onde as pessoas escolhem entre privado, social e SNS. É que hoje já vão mais de metade do orçamento da saúde. Eu depois quero fazer um comentário sobre isto. Pronto, então eu vou dizer assim, 8 mil milhões de euros são transferidos do orçamento do Serviço Nacional de Saúde para o setor privado. 2 mil milhões dos quais para medicamentos. Vamos deixar de ter medicamentos. Sim, são privados. Já está, já é claro. O fantasma, já vem aí o fantasma. Claro. Mas é isto que nós estamos a falar. Mais um negócio. João, esse ponto é importante. De facto, Paulo Raimundo começou a dizer, nesses 8 mil milhões que hoje são entregues ao setor privado, uma parte significativa são medicamentos, outra parte significativa são consumíveis, estetoscópios, compressas, outra parte também muito significativa são exames, diagnóstico, taques, ressonâncias magnéticas. Claro. Eu pergunto, tudo aquilo que o Estado se tiramos isto, devia fazer. Então quem é que faz isto? Porque o SNS não tem condições para o fazer. Porquê não tem condições? Paulo Raimundo, então vai pôr agora o Estado a produzir medicamentos, aquilo que é produzido na indústria internacional com avanços tecnológicos, ciência. O Estado português pode substituir-se àquilo que é o avanço na área do medicamento. Isso não faz nenhum sentido. Nós não podemos prender as pessoas ao SNS, não pode ser. Nós temos que fazer aquilo que os outros países fazem. Entendemos que é preciso melhorar as condições remuneratórias dos profissionais de saúde. Se eles têm... No setor público e no setor privado? No setor público, que é aquele que agora interessa do ponto de vista da política pública, com a tal ideia que nós temos. É preciso também incluir uma remuneração variável, como se faz em algumas áreas, mas estender isso a todas as áreas, em função de resultados e sempre com aquela questão qualitativa que falávamos há pouco, também tendo em conta a melhoria da saúde pública. Portanto, uma orientação mais gestão privada no Serviço Nacional de Saúde. Uma orientação de gestão eficiente, seja ela privada ou pública, isso não interessa, porque as pessoas que estão doentes, o que importa é ter uma solução. Eu pergunto, as pessoas que hoje em dia têm ADSE, que
pagam para ter a ADSE, para poderem escolher, estão erradas. Aquilo que nós queremos é que os portugueses tenham a mesma coisa, não tendo que pagar mais por isso. Eu não acho que os funcionários públicos estejam errados quando pagam para ter acesso ao privado, ao social e ao público e escolher quando querem. É isso que nós queremos, sem que se pague nem mais um cêntimo. Para que fique claro,